Lógica, explorando os argumentos, contribuições da lógica aristotélica. Aristóteles é considerado o fundador da lógica, porque ele foi o primeiro pensador a realizar um estudo sistemático dos tipos de argumentos. Ele entendia a lógica como uma ferramenta ou instrumento na busca do conhecimento verdadeiro. No desenvolvimento da lógica, os filósofos foram centrando sua análise cada vez mais na estrutura dos argumentos, em sua forma, e cada vez menos em seus conteúdos. Então, ali no exemplo 1, nós temos todo ser humano é mortal, que é a primeira premissa. Sócrates é ser humano, que é a segunda premissa. Logo, Sócrates é mortal, que é a conclusão. Veja que o primeiro termo ali, ser humano, foi colocado em vermelho. O segundo, mortal, em verde, e daí o terceiro que aparece pela primeira vez na segunda premissa, Sócrates, em azul. E nós temos o exemplo 2, foi feito a mesma coisa. Todo mamífero é vertebrado. A baleia é um mamífero, logo, a baleia é vertebrada. Então, na primeira premissa, nós temos ali, todo mamífero é vertebrado. Mamífero está em vermelho, vertebrado em verde. A baleia é um mamífero, a baleia está em azul. E aí a gente consegue, então, desses dois argumentos, desses dois exemplos de argumentos, a gente consegue mais ou menos que tirar uma forma ali. Pode ver do lado, tá ali, todo, aí ser humano e mamífero, porque eu coloquei os argumentos juntos, né? Eu não, o autor do livro, é mortal e vertebrado. Veja que os termos mudam, mas eles permanecem na mesma posição. Então, eles têm uma estrutura que é parecida, que é comum. Se a gente substituir ser humano e mamífero por A, mortal e vertebrado por B, Sócrates e baleia por C, o que a gente vai ter é o seguinte: todo A é B, C é um A, logo C é B. Essa forma, ela serve tanto para o exemplo 1 como para o exemplo 2 de argumentos que a gente colocou. E essa forma, ela não tem conteúdo. O A pode se referir tanto ali no anterior como ao ser humano, como ao mamífero. Então, eu consigo transformar, né, tirar o conteúdo ali desses argumentos e analisar só a forma deles. Então, a gente diz que eles pertencem à mesma classe de argumentos, porque eles têm a mesma forma lógica. Tá? Aristóteles, em alguns momentos, ele fez esse tipo de substituição, mas foi a partir do século XIX que os lógicos começaram a utilizar essa linguagem artificial, ou formal, que usa letras e símbolos em lugar de palavras. Então, aí deu origem à lógica simbólica ou matemática. E a gente chama também de lógica formal. Aí no exemplo 3, a gente tem todo ser humano é mortal, premissa 1. Tá ali, ó, vermelho, verde. Aí diz, meu cão é mortal, premissa 2. Aí a conclusão, logo, meu cão é um ser humano. Uou, o que está errado aqui? Então, ele parece, esse exemplo 3, com o exemplo 1 e o exemplo 2, mas algo de diferente. Né? A gente sabe que todo ser humano é mortal. E a gente sabe que o cachorro é mortal. O cão da pessoa que falou ali é mortal, porque é um cachorro e todos os cachorros são mortais. Mas a conclusão a que ele chega, meu cão é um ser humano, ela não é verdadeira, tá errado, tá? Então, o que a gente vê ali é que, embora as duas primeiras proposições sejam verdadeiras, a conclusão é falsa. Então, se você fizer isso de uma forma incorreta, vai dar problema. Então, a gente tem que lembrar que a fórmula é todo A é B, o C é B, então o C é A. Essa é a forma correta. Aí o exemplo 4. Todo mineiro é brasileiro. Pelé é brasileiro, logo Pelé é mineiro. Uou, como assim? A gente tem ali certinho, ó, todo A é B,
o C é B, logo o C é A. Nesse caso específico aqui, a gente vê que a forma está correta, né? E, por coincidência, o conteúdo também, porque Pelé é mineiro, ele nasceu na cidade de Três Corações, Minas Gerais. Mas isso foi uma coincidência, tá? Porque não dá para concluir que Pelé é mineiro pelo conteúdo dessas premissas, tá? Então a forma é uma coisa, o conteúdo é outra. A gente viu isso na aula passada. Então, a gente tem uma forma correta e o conteúdo é verdadeiro apenas por um acaso, aqui nesse exemplo, tá? Porque ele não se segue que Pelé é mineiro só porque Pelé é brasileiro e todo mineiro é brasileiro. Na verdade, o Pelé ele é brasileiro por ele ser mineiro, né? E não o contrário. Então, substituindo ali no exemplo 4 por letras, eu vejo que a forma está correta, tá? Agora, a gente vai pegar então a forma 2, né, que é aquele que a gente viu lá sobre o cachorro, né. A diferença entre a forma 1 e a forma 2 a gente vai ver agora, ó. Então, a primeira premissa, todo A é B, tá igual nos dois, tá? A forma 1, que é a correta, e a forma 2, que a gente está analisando. Então, na forma 1 ali, todo A é um B, premissa 1. Na forma 2, todo A é um B, beleza? Tá certinho. Na premissa 2, na forma 1 que é a correta, todo C é um A. Então, todo C é um A, tá certinho. Todo C é um B, tá errado, tá? Ele tá repetindo ali, ó, o B. E a gente sabe que na forma correta ele repete um A. Então, tá errado ali. A conclusão na forma 1, logo, C é um B. Tranquilo? Tranquilo, forma correta. Na forma 2, logo, C é um A. Tá errado. Então, a gente pode dizer sim que a forma 1 e a forma 2 são formas lógicas distintas, tá? Então, elas são diferentes. E aí a gente tem que a forma 1, ela é válida, pois ela corresponde a uma forma de argumento em que a conclusão será sempre uma consequência lógica de suas premissas P1 e P2, tá? Então, a forma 1 é a válida, é a correta. Então, a gente tem o A, que é um B, o C, que é um A, logo C, então vai ser um B. Tá? Essa é a forma correta lógica. E a forma 2 ela é inválida, uma vez que isso não ocorre. Da forma 2, a gente vê que eles trocam ali, invertem as letras, né? Então a forma 2 é inválida. Veja que eu não estou falando de verdadeira e falsa, eu estou falando de válida e inválida, tá? Quando eu falo das formas, lógicas, eu digo que ela é válida e que ela é inválida, né? Não existe verdadeiro e falso para a forma lógica, tá? Então, um argumento válido pode ser informalmente definido como aquele cuja conclusão é consequência lógica de suas premissas, ou seja, se as premissas forem verdadeiras, não é possível que a conclusão seja falsa. Viu que no caso de argumento, a gente usa verdadeiro e falso quando se trata da conclusão daí, né? E a gente pode dizer então assim, né, que uma proposição ela pode ser falsa ou verdadeira, um argumento não. Um argumento ou ele é válido ou ele é inválido. E isso não acontece daí com a proposição. Então, ali é isso que eu disse agora, ali, ó, tá? Então, em lógica, sempre que falamos em verdadeiro ou falso, estamos nos referindo ao conteúdo das proposições. Por exemplo, todo ser humano é mortal é uma proposição verdadeira. Meu cão é um ser humano é uma proposição falsa. Então, ela pertence ao contexto da descoberta das proposições. Isso é o processo que leva à sua concepção e aceitação. Válido ou inválido, estamos considerando as relações formais estabelecidas entre as premissas e a conclusão de um argumento. Então, o argumento E1 é válido, o argumento E3 inválido. Então, ela pertence ao contexto da justificação dos argumentos, ao processo de correção lógica diretamente vinculado ao apoio que as premissas oferecem à conclusão. Então, o conceito de validade que a gente definiu até aqui, ele se refere aos raciocínios ou argumentos dedutivos, tá? Somente aos dedutivos. Depois a gente vai ver outros tipos de
de raciocínios aí, de argumentos, tá? Mas a princípio no dedutivo é o conceito de validade que a gente viu. E a gente tem que entender também, assim, que aos lógicos só cabe verificar a forma, a correção da forma, mas ao conteúdo, aí não vai caber aos lógicos, tá? Então não cabe aos lógicos estabelecer a verdade ou a falsidade das proposições, né? Quem tem que fazer isso são as pessoas que conhecem as áreas estudadas. O lógico, ele estuda apenas o aspecto formal desses argumentos. Então, por exemplo, ali, exemplo 5. Todo gás nobre não combina com outros elementos. O ozônio é um gás nobre. Logo, o ozônio não combina com outros elementos. Em termos formais, esse exemplo está correto, tá? Ele é igual à forma 1 que a gente viu, todo A é igual a B. Todo C, todo A é um B. Todo C é um A. Logo, todo C é um B. Então, a forma está correta, né? Mas só que o conteúdo a gente não tem como dizer. Só um químico para saber, né? Pode acontecer de uma pessoa que não é química saber, mas eu não sei. Eu não sei se o ozônio é um gás nobre, eu acho que não é. Então, a princípio a forma está correta, mas eu não sei dizer sobre o conteúdo desse argumento. Então, a gente pode utilizar a conjunção condicional se. E aí a gente coloca, se as premissas forem verdadeiras, então a conclusão é verdadeira, né? Porque aí você consegue falar sobre a forma sem prejudicar a questão do conteúdo. Aí ficaria assim, se todo gás nobre não combina com outros elementos e se o ozônio é um gás nobre, logo o ozônio não combina com outros elementos. Então aí fica mais tranquilo, né? Eu consigo verificar ali a forma está correta, né? Um argumento válido, principalmente porque o C ali, ele tira a responsabilidade sobre o conteúdo, né? Então, se o conteúdo for verdadeiro, aí o argumento é verdadeiro. Só que, no dia a dia, na análise de um texto, na resolução de um problema matemático, daqueles do Enem que são enormes, a gente não pode se fiar somente na análise da forma para saber se o raciocínio é válido. A gente precisa saber se o conteúdo é verdadeiro, se a conclusão é verdadeira, né? Então, não só como uma hipótese, né? Ficar ser isso, ser aquilo. Então, por exemplo, nas ciências, né? Também precisa saber. E aí a gente não dá para ficar se fiando só na forma, né? No dia a dia. E aí, então, para saber se um argumento é correto, a gente tem que não só analisar a validade da forma, mas também a verdade das premissas, né? O conteúdo das premissas tem que ser verdadeiro para a gente conseguir chegar a um resultado. E as premissas? Aí que o bicho pega, né? Porque para saber se uma premissa é falsa ou verdadeira, a gente tem que entender o que ela está dizendo, né? Então é que nem os professores de matemática falam, né? Você tem que entender o problema, leia o problema, interprete o problema. E é por isso que a lógica é bacana para trabalhar a interpretação, né? Porque a gente precisa interpretar o que está sendo dito ali para poder analisar, então, a forma e o conteúdo, chegar à conclusão de se o argumento é correto ou não. E aí, para entender a premissa, a gente tem que entender os termos que compõem essa premissa, né? Porque uma premissa ela é feita de termos, né? E a relação que existe entre esses termos na proposição, né? No enunciado da proposição. Então, as premissas são proposições e elas são formadas por termos. E aí, segundo Aristóteles, os termos eles designam coisas ou seres, né? Então, do ponto de vista da análise lógica, o termo ele pode ser considerado sob dois aspectos. O da extensão é um conjunto de seres ou coisas aos quais o termo se aplica, está relacionado com quantidade, que aí ele é ou total universal ou parcial, que é particular. E o aspecto da compreensão, né? As propriedades dos seres ou coisas que o termo designa e que fazem que eles sejam o que são. E aí está relacionado com a qualidade. Por exemplo, a extensão de ser humano é um conjunto de todos os seres que podem ser denominados por esse termo, ou seja, todos os membros da espécie humana,
Homo sapiens estão aí nesse conjunto, né? Nessa extensão ser humano. A compreensão ela vai incluir todas as qualidades pertencentes a esse ser, que daí é um ser vivente, mortal, animal, vertebrado, mamífero, social, racional, etc. Você pode pensar em N características aí dos seres humanos. Então a gente viu ali que as proposições, elas relacionam os termos, né? Mas e essas relações? Como que elas se dão? Então, Aristóteles, ele dedicou um tratado às proposições e juízos que chama de interpretatione, misericórdia, de interpretatione, que é da interpretação. E nesse trabalho, ele realizou um estudo exaustivo sobre um tipo especial de enunciado, a proposição categórica. Que raio é isso? Então, as proposições categóricas são aquelas que estabelecem uma relação entre classes de seres, entre seres humanos, seres mortais, etc. E essas relações, essa relação, né, ela afirma ou nega que uma classe esteja incluída em uma outra, no todo ou em parte. E uma classe é um conjunto de coisas ou seres que apresentam alguma característica em comum. Pensa num conjunto, né? As proposições categóricas, elas meio que lidam com conjuntos, né? Tipo, aquilo está contido naquilo ou não está contido naquele outro. Fica mais fácil para entender se você pensar em conjunto. Por exemplo, a proposição todo ser humano é mortal, ela é categórica, porque ela vai relacionar a classe dos seres humanos com a classe dos mortais. Então a gente tem a forma geral SEP, né? Todo ser humano, a gente troca ali por S. E é mortal por P. Então, S é P. Todo cachorro, fica estranho falar assim, mas todo cachorro não é ser humano. Aí S não é P. Todo cachorro é ser humano, seria SEP, mas a gente já sabe que, embora a forma estivesse correta, o conteúdo estaria incorreto. Então, o sujeito, a classe do sujeito é chamada de S, e o predicado, né, que é o que dá a qualidade ali ao sujeito, seria então a P, certo? Então, a classe do sujeito é S e a classe do predicado P. E a relação entre elas é estabelecida por meio do verbo de ligação ser, porque a gente está falando ali né? Então, é uma conjugação do verbo ser. E as proposições são classificadas pelos critérios de qualidade e de quantidade. E quando se trata, então, de qualidade, elas podem ser afirmativas, quando existem elas reúnem dois termos, por exemplo, SEP, afirmando uma relação entre eles, né? Que é a qualidade, o predicado convém ao sujeito, então todo cachorro é mortal, alguns homens são loiros. Então as qualidades ali, ser mortal, ser loiro, elas são adequadas ali ao cachorro e aos homens conforme ali as proposições, né? Elas são negativas quando separam dois termos. S não é P. E elas negam a relação que elas negam que exista uma relação entre esses dois termos, né? Elas afirmam que a qualidade, que é o predicado, não convém ao sujeito. Por exemplo, nenhum cavalo é anfíbio. Algum sofá não é vermelho. É estranho falar assim, né? Algum sofá não é vermelho, mas em lógica a gente usa essas barbaridades de vez em quando. Do ponto de vista de quantidade, aí elas podem ser universais ou gerais, quando elas se referem à extensão total do sujeito. Então, elas podem usar pronomes todos, todas, nenhum, nenhuma, para explicitar a condição, né? E são chamados quantificadores. Por exemplo, toda criança é inocente, todo animal não é objeto, nenhum animal é objeto, né? Que significa todo animal não é objeto. É aquele negócio, em lógica, é a doideira. E elas podem ser particulares, quando elas se referem a uma parte da extensão do sujeito. Geralmente o pronome alguns, algumas é usado como quantificador que explicita essa condição. Então, por exemplo, alguns políticos são honestos, nunca nem vi, né? Mas deve ter. Algumas mulheres não são vaidosas, né? Então, daí trata de particulares, não de um todo, né? Estou falando alguns políticos, é particular. Algumas mulheres, não toda, né? Então, essa é a diferença. Universal, geral, todo, todo, nenhuma, nenhuma. Particulares, alguns, algumas. E aí, pela combinação desses dois critérios, o resultado são 4 tipos de proposições, que formam a base da lógica aristotélica.
Universal afirmativa, todo cachorro é mortal. Universal negativa, nenhum animal é objeto. Particular afirmativa, alguns homens são loiros. Particular negativa, algumas mulheres não são vaidosas. E há também enunciados que se referem a um único indivíduo, como Sócrates é mortal, e aí é chamada de proposição singular. Mas Aristóteles não deu atenção a esse tipo de proposição. Ele colocou apenas proposições universais e particulares. E é isso aí. That's all, folks, for today.